Olá, meus amigos. E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Meus irmãos, quero iniciar um novo trabalho. A partir de hoje, quero assumir um compromisso com você, telespectador, com você, internauta, para que todo sábado possamos estar gravando vídeo, falando um pouco da palavra de Deus. Eu não quero só pregar, eu também quero te ouvir, quero saber a sua opinião. Então peço que você, por favor, comente, deixe ali a sua ideia, deixe a sua opinião, o que você acha, o que você não acha. É importante que a gente interaja um com o outro. Eu quero dar algum ensino do que eu sei, um pouco do que eu sei, conforme eu vou aprendendo na igreja, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Eu quero compartilhar um pouco do meu ensinamento para você, mas eu também desejo muito de coração aprender com você também, porque não somos melhores que ninguém. E eu principalmente, eu não sou professor, não sou preletor, mas com a graça de Deus somos mais do que vencedores. A gente vencemos todos os obstáculos se tivermos fé e força de vontade. Então eu tive comigo aqui escolher o apóstolo Paulo, ou São Paulo, como você preferir, de estar trazendo um pequeno estudo sobre a vida deste homem. Eu quero começar do começo, desde o seu nascimento até a sua morte, para que você possa compreender. Amém? Usaremos bastante o livro de Atos. O livro de Atos será um dos principais livros que estaremos usando ao decorrer desse trabalho. E eu peço para você que tiver a sua Bíblia em posse, por favor, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. Eu vou citando aqui alguns versículos, você vai dando uma corrida lá, vai lendo, vai verificando se é isso mesmo. É importante que você interaja, é importante que você participe. Não me deixe sozinho, participe comigo com a graça de Deus. E você que não tiver uma Bíblia em sua posse, por favor, procure entrar em contato. Você não deixe mesmo nos comentários que você não possui uma Bíblia, que eu procurarei entrar em providência para estar lhe entregando uma Bíblia. Porque o nosso dever é fazer o trabalho, a obra de Deus, trabalhar para Deus. Então, eu acho necessário que todos os habitantes da terra possuem uma Bíblia em mãos, porque a Bíblia fechada é apenas um livro, mas aberta é a palavra de Deus. Se você compreendesse a importância de ter uma Bíblia, você vai ser maravilhosamente abençoado em nome de Jesus. Então eu peço por favor, você que não tem uma Bíblia, deixe aí nos comentários, diga: irmão Jota, eu não tenho uma Bíblia. E eu com certeza irei pegar o seu endereço, seu contato, e estarei providenciando com urgência uma Bíblia para você. Amém, meus irmãos? Bom, estaremos falando sobre o apóstolo Paulo. Para quem não sabe, antes de ser chamado de Paulo, o rapaz Paulo era chamado de Saulo. No seu registro foi ali dado o nome de Saulo. E Saulo nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. Você vai ver comigo aqui no livro de Atos, capítulo de número 26, ou melhor, capítulo número 22, onde estaremos confirmando isso, verso de número 3. Como eu já disse, usaremos bastante o livro de Atos dos Apóstolos. E agora eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 22, no verso 3, a qual a palavra é dada ao apóstolo Paulo, e ele diz assim, um testemunho em sua defesa: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel,
instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo em sua defesa, mas para frente, ao decorrer da sua missão. Mas aqui ele cita que ele nasceu então na cidade de Tarso da Cilícia. Aqui vemos a sua terra natal. E vemos também que desde a sua mocidade ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel é um doutor da lei, um rabino muito respeitado, conhecia a palavra de Deus e zelava muito pela palavra de Deus. Era um varão onde muitos o procuravam para dar conselhos. Ele tinha sábios conselhos para dar. Você pode conferir comigo no livro de Atos, lá no capítulo de número 5, no verso de número 3, no verso de número 34, a qual, ele vai dizer, o verso diz assim, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Então, você já vê por aí que Gamaliel era um fariseu. Tinha a lei de Deus em suas mãos. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ainda assim perseguiu os apóstolos. Você vê que Saulo foi criado aos seus pés, foi criado sob a sua guarda e tornou-se um grande perseguidor, onde a sua fama se espalhou por toda a terra e todos os temiam. Você vê comigo no capítulo de número 8, no verso 3, a qual diz assim: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e o encerrava na prisão. Isso é um terceiro falando de Saulo, mas você pode conferir Saulo mesmo dizendo isso em seu testemunho, lá no capítulo de número 22 de Atos, no verso 4, você vê ele dizendo assim: eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres que confessassem a Cristo, como também o sumo sacerdote me é testemunho, e todo o conselho dos anciões. E recebendo estas cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ele tivesse, a fim de que fosse castigado. Então vemos aqui que Saulo tinha autoridade da lei dos anciões. Ele tinha poder para fazer o que bem entendia sobre o que aqueles que processavam a fé em Cristo Jesus. Ele entrava em casas, invadia casas, não importa se era homem, se era mulher, criança. Ele invadia casas e pegava as pessoas e levava às prisões, levava até morte. Mais para frente, se você acompanhar comigo, você vai ver. Vamos estar lendo aqui capítulo 26, muito importante. Deixa eu encontrar aqui. Ele vai dizer que o seguinte: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Guarda esse versículo, Atos 26, verso 9. Contra o nome de Jesus Nazareno, eu imaginava que devia praticar muitos atos. Verso 10. O que também fiz em Jerusalém, não só imaginei, mas fiz. E recebendo poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, e obriguei a blasfemar, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Amém? Vemos aqui então
que quando o apóstolo Paulo não matava, ele o levava às prisões e ali ele forçava as pessoas cristãs a negar o nome de Deus, a blasfemar contra o nome de Deus, dizer que Deus não existe. Você vê com todo o ensinamento que Saulo teve, com toda ali a sua doutrina que ele recebeu. Gamaliel era o seu tutor e era rabino, conhecia a palavra de Deus, mas o ensinou contrário sobre o verdadeiro evangelho. Então Saulo ele acreditava que a sua lei estava certa e que nenhuma outra poderia ser adequada, nenhuma outra poderia ser confessada, somente aquilo que ele pregava, somente aquilo que ele acreditava. Por isso ele pegava homens, mulheres, crianças, e levava às prisões, matava, e ele fazia o que bem entendia. Amém? Até aqui entendido? Você vai encontrar muitos testemunhos de Saulo, do apóstolo Paulo, contando a sua vida, como ele era antes de conhecer a Jesus. E essas perseguições, meus irmãos, era pesada, porque foi não muito tempo depois da morte e ressurreição de Cristo. Jesus Cristo veio, viveu entre os homens, morreu e ressuscitou, e foi para o Pai. E Saulo não acreditava nessa hipótese. Saulo não acreditava nessa doutrina que os apóstolos pregavam. Os apóstolos, após a morte de Jesus, começaram a pregar em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e também algumas cidades circunvizinhas. Você vê que Saulo perseguia até em cidades estranhas, até fora de Jerusalém. Mas, portanto, isto já era previsto que aconteceria. Jesus, quando estava entre os discípulos, disse aos seus discípulos que muitos os perseguiriam por amor a ele, por causa do nome de Jesus. Você pode acompanhar comigo lá no livro de João, vamos estar lendo, para a glória de Deus. Livro de João, capítulo 2, ou melhor, capítulo 16. Livro do apóstolo São João, capítulo 16. Você que tem a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo, para juntos estarmos fazendo uma boa leitura da palavra de Deus. Livro de João, capítulo 16, versículo 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos dará fazer serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Essa foi uma palavra que Jesus disse aos seus discípulos, que os discípulos se tornariam apóstolos, pregariam a palavra de Deus, mas muitos se levantariam contra eles, se levantariam contra a palavra de Deus, contra aquilo que eles pregavam, e os iriam perseguir, expulsariam das sinagogas, buscariam em sua casa e levar essas prisões. Isso tudo já era previsto que isso aconteceria. E muitos usam isto, Saulo mesmo usava, como qualquer outro fariseu. Você vê lá como também quando os fariseus levaram Jesus à cruz. Você vê que não foi hipócritas. Você vê que não foi alguém que não conhecia a lei. Era alguém que conhecia a lei, alguém que tinha a lei de Deus em suas mãos, fariseu, que levou Jesus Cristo na cruz. E Paulo, então, não fazia diferente. Perseguia o povo de Deus sem dó, sem piedade, matava, seja quem for. E ele usaria isto como desculpa de estar fazendo um favor para Deus. Que nem muitas perseguições, muitas pessoas, até hoje em dia, perseguem os cristãos, falam... você vê principalmente quando tem briga de religião. Minha religião é melhor, a dele não presta, minha religião permite isso, permite aquilo, a dele não
permite nada, proíbe tudo. A dele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele não prega a verdade. Muitos cristãos deixam de ir para a igreja por causa de pastor. Muitos deixam de ir para a igreja por causa de fulano, de beltrano, de ciclano, ao invés de ir para a igreja para buscar a Deus. E você vê então que há uma disputa, querendo ou não, entre religião. Eu não estou aqui para pregar religião, qual religião é melhor, qual denominação é melhor, isso não cabe em mim. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, para mostrar com clareza o nome de Deus, a verdade para você. Agora imagine você, servo de Deus, cristão, já frequentante da igreja há muito tempo. Imagine você ser perseguido todas as vezes que você querer ir para a igreja. Imagine você ser condenado e julgado à morte por pregar a palavra de Deus. Imagine você correr o risco de morte por confessar que é cristão, por confessar que tem Deus em seu coração, por você falar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi para o Pai. Qual seria a sua posição sobre isso? Qual seria a sua posição se você fosse condenado à morte se pregar a palavra de Deus? Qual seria a sua posição se você fosse perseguido simplesmente por ser um cristão? Simplesmente por dizer que tem Deus em sua vida. Imagine você, o sistema, o governo, perseguir você, entrar na sua casa, pegar seus filhos, sua família, ou até mesmo os terroristas, pegarem você e fazer você negar o nome de Deus, te obrigar a negar o nome de Deus, ou você nega ou você morre. Qual seria a sua posição sobre isso? Deixe aí no comentário, responda. Eu desejo saber a sua opinião. É importante que participamos, é importante que interagimos um com o outro. Não estou aqui gravando um vídeo para mim, mas para você, em nome de Jesus. Estamos aqui falando de Deus, pregando a palavra de Deus. Qual seria a sua posição se pregar o evangelho, se confessar a fé em Cristo seria crime? Talvez você não consiga imaginar você falar, eu não nego. É difícil. A gente fala, mas chega na hora de ver nossos filhos na mão dos bandidos, na mão da polícia, você ser condenado à morte, é difícil. Você acha que é difícil porque estamos num país em que é aberto pregar o nome de Deus, em que é livre. Você tem a livre, espontânea vontade de falar de Jesus, de confessar a sua fé, e você não será julgado a nada, você não será condenado, você não terá risco de morte. Agora imagine você nos outros países em que confessar a fé em Cristo Jesus é crime, em que carregar uma Bíblia nas mãos é crime, em que procurar uma igreja evangélica é crime. Se você confessar que é crime nos outros países, você confessar que é de Deus, você pode até ser condenado à morte. A lei em alguns outros países proíbem a Bíblia, proíbem a palavra de Deus. Não acreditam no Cristo ressuscitado, não acreditam em Deus criador do universo. Quer saber? Eu vou citar alguns países para você. Eu andei pesquisando aí na internet algumas coisas, algum país, para que eu possa dar a você uma melhor informação, uma certeza daquilo que eu estou falando. Para você também, você pode pesquisar também, se você tiver uma internet disponível, você pode pesquisar e ver que tudo que eu estou falando realmente é o que procede. Para começar, eu vou citar aqui a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, para você que não sabe, é proibido, é reprimido pelo regime, pelo governo, pelo sistema, proibido confessar qualquer tipo de fé, seja lá qual for a sua fé, é proibido. Então, Coreia do Norte é um dos países, não vou citar todos, vou citar apenas alguns, porque são mais de 50 países, mas se você pesquisar aí, você vai encontrar esses países, e eu quero apenas citar como exemplo
para você. Para você que mora no Brasil, você tem liberdade de falar o nome de Deus. Você tem liberdade de confessar a sua fé em Jesus. Mas é aqueles que moram em países que são proibidos isso. Quer saber? Outro país como exemplo, Afeganistão. No Afeganistão, lá eles não reconhecem o cristianismo no país. Lá ele não tem a Igreja Assembleia de Deus. Lá eles não reconhecem que Cristo veio, viveu entre os homens, morreu, ressuscitou e foi com o Pai. Então o Afeganistão é um dos países. Na Somália também vemos aí que os cristãos são alvo pelo grupo terrorista. Na Somália os cristãos são alvo no grupo terrorista Al-Shabaab. Então você que anda na rua com a Bíblia na mão, na Somália, você pode ser morto a qualquer hora. Bala perdida, facada, você corre risco de ser morto. Na Líbia também, 97% são muçulmanos na Líbia. E aqueles que confessam a fé em Deus, a religião cristianismo, sofre pressão, não por parte do governo, mas por parte da sociedade, porque 97% são muçulmanos. Aqueles 3% que são do cristianismo tentam evangelizar aqueles 97%. As 97%, a maioria, não querem aceitar o cristianismo. Então, o povo que confessa a fé em Deus são pressionados, recebem uma pressão ali, não somente pelo governo, mas também pela sociedade. Você vê também Paquistão, um pouco mais de 2% são cristãos lá no Paquistão. E além disso, as igrejas, todas as igrejas são monitoradas e sujeitas a ataque terrorista. Paquistão, um pouco mais de 2% são cristãos, e a igreja, dos que vão para a igreja, são monitorados 24 horas e a qualquer momento pode ser atacada pelo grupo terrorista. Na Índia, veja que interessante. Na Índia, em 2019, ela estava entre os 50 países que mais perseguem os cristãos. Em 2012 eu andei fazendo uma pesquisa que ela estava para baixo, mas em 2019 ela entrou na 10ª colocação na Índia. Está entre 50 países que mais perseguem os cristãos. E porque para boa parte do povo indiano, a fé em Deus não induz, é vista como um ataque à identidade nacional e considerada adoração a deuses estranhos. Então o povo indiano, eles confessam a fé somente em deuses hindus. Aquele que chega e não confessa a fé em deuses hindus é considerado uma ameaça, uma afronta para eles. E eles já querem então acabar com esse povo, já quer tirar esse povo na lista. Na Síria, desde 2011, o país está em guerra civil, desde 2011. E os cristãos, então, compõem um pouco, praticamente ali 1/10 da população. Você vê 90% não são cristãos, colocar aí 10% são. E desde 2011, lá na Síria, eles estão em ataque civil. Você pode pesquisar na internet. Então os cristãos, sendo a minoria, eles têm medo, vivem com medo de ser perseguidos e ser atacados, principalmente por grupos terroristas. Agora veja, importante, o último país que eu citei aqui é o mais perigoso, digamos assim, entre nós, é o mais pesadão. É um país chamado Eritreia. Eu, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar desse país. Não sei se você já ouviu falar, mas faça uma pesquisa aí. País chamado Eritreia. É o país que mais odeia os cristãos. Eu não sei o que passa na cabeça deles, eu não sei o que eles têm no coração, não sei da vida deles, eu não sei como é que eles vivem. Sei que eles são o povo que mais odeia o cristão. Apesar, veja, interessante,
da grande maioria da população ser adaptada ao cristianismo. Apesar da maioria ser adaptada ao cristianismo, o país Eritreia odeia os cristãos. Isso se dá porque o governo reconhece somente algumas denominações, não são todas denominações que o governo reconhece, somente algumas. E as que ele não reconhece, que não são registradas, são definitivamente proibidas. Você pode ver lá também a Igreja Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia. Muitos cristãos dessas igrejas estão presos por pregar a palavra de Deus, por confessar a fé em Cristo. Você vê, eu citei aí alguns países. Agora você compara esses países que eu citei com o Brasil, o país onde vivemos. Até hoje não é permitido você pregar a palavra de Deus. Não é permitido você confessar a sua fé em Cristo Jesus. E o que te impede então de fazer a obra de Deus? O que te impede de ganhar almas para Deus? O que te impede? Diga. Você não está sendo ameaçado de morte? Você não respira ameaça de morte? A sua igreja não é monitorada por terroristas? Você não corre risco de ser baleado na rua por uma bala perdida, de estar carregando uma Bíblia nas mãos? Você não corre risco da sua casa ser invadida por governo, por ser cristão? Você vive totalmente livre para confessar a sua fé, seja você católico, seja você budista, seja você espírita, seja você evangélico. Você tem a livre, espontânea vontade de confessar a sua fé, de confessar a sua crença. Você tem um livre arbítrio de fazer o que bem querer. Eu citei aí nosso irmão Saulo. Isso tudo, essa perseguição se deu antes da conversão dele. Eu estarei trazendo ali, gravando mais um vídeo falando da conversão dele e de todo o ministério dele, das missões dele. E essa é a primeira parte desse vídeo, onde eu denomino como Saulo de Tarso. Primeiro vídeo que quero estar gravando aí no dia de sábado, no próximo sábado, para trazer a segunda parte, então, onde falaremos sobre a conversão de Saulo. E temos muito para aprender. Temos muito que aprender, não somente com Saulo, com Paulo, mas também com a palavra de Deus. E eu não quero apenas gravar esse vídeo e deixar esse vídeo morrer no YouTube. Eu quero que esse vídeo chegue até o máximo de pessoas possíveis. Você que está assistindo, comente, deixe aí a sua opinião, o que você acha que eu devo estar mencionando aqui nos meus vídeos, como você acha que eu devo estar fazendo. Estou procurando fazer um trabalho adequado, estou procurando melhorar no meu trabalho para você, porque você também merece receber a palavra de Deus com qualidade. E deixa aí nos comentários, então, eu fiz aí algumas perguntas para você. Espero que você responda as perguntas. Se você fosse ameaçado por ser cristão, se você fosse perseguido por ser cristão, qual seria a sua posição? Você morreria por amor a Cristo ou você negaria a sua fé? Deixe aí nos comentários. Vamos estar lendo os comentários, vamos estar participando. Vamos estar interagindo um com o outro. E você que não possui uma Bíblia em mãos, que você não possui uma Bíblia na sua posse, por favor, também entre em contato comigo. Deixe aí no comentário se preferir, que eu procurarei entrar em contato e então entregaremos uma Bíblia o mais rápido possível. Amém? Então, para encerrar, estaremos fazendo uma oração. Eu convido a você para fechar os seus olhos, se possível, para estarmos orando ao nome do Senhor, agradecendo a Ele pela gravação de mais um vídeo, por este ensinamento de hoje. Eu quero deixar bem claro que eu não sou teólogo, que os ensinamentos aqui não são
trazidos através da teologia são basicamente resumidos em oração, consagração, com a ajuda do Espírito Santo, porque nada podemos, nada somos, nada fazemos sem a permissão de Deus. Então, se Deus permitiu que eu gravasse esse vídeo para você, trazendo esta palavra a qual lemos, é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, Senhor Deus, te agradeço, Senhor Jesus, pela permissão da gravação de mais um vídeo. Senhor, bem sabemos que sem o Senhor nada ti, nada somos. Se não fosse o Senhor, nada conseguiríamos. Papai querido, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, venha nos capacitar, Senhor Jesus. Conceda-nos a capacitação para estarmos trazendo a palavra do Senhor para todos aqueles que se encontram perdidos, para todos aqueles que necessitam ouvir a sua palavra. Senhor Jesus, que eu busque o melhor de Ti, que eu busque o melhor da Sua presença, para estarmos aí então, Senhor, compartilhando com nossos amigos, com nossos irmãos pela fé. Senhor Jesus, abençoa cada internauta que estão assistindo esses vídeos. Senhor, toca o coração de cada um. Abençoe a sua família, Senhor Deus. Que esta pessoa que está assistindo, Senhor, tenha a melhor compreensão da sua palavra. Papai querido, que essa pessoa ouça a sua voz, que sinta o Senhor falar conosco. Papai querido, nada somos, nada podemos, mas contigo somos mais do que vencedores. Senhor Jesus, que o Senhor venha crescer cada vez mais e mais nos nossos vídeos, nas nossas vidas, no nosso coração. Seja para conosco, meu Deus. Seja para conosco, Jesus, e nos abençoe. Papai querido, também eu venho interceder a Ti por esses países que são perseguidos, ó Pai, aonde muitos cristãos, Senhor Jesus, estão morrendo a cada segundo por confessar a sua fé em Ti, assim como foi também lá nos tempos atrás com o nosso irmão Estevão, Senhor Jesus, o mártir da fé. Ele não negou o seu nome, não negou a sua fé, Senhor Jesus. Ele morreu, Senhor Jesus, morreu confessando o seu nome, morreu confessando a sua fé. E eu tenho certeza que hoje ele se encontra no melhor lugar. Senhor Deus, que possamos seguir o seu exemplo, que se for preciso morrer por amor a Ti, pois então que morramos, porque bem sabemos que morrer para Ti é viver, viver eternamente. Senhor Deus, venha nos abençoar para a sua glória, em nome de Jesus. Abençoe a cada família que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus, desde já te agradeço, para todos sempre. Amém e amém, meu Senhor. Amém, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos, com seu pai, sua mãe, seus irmãos. Vamos espalhar a palavra de Deus. Vamos fazer a obra de Deus em nome de Jesus. Dá um link no meu canal, dá um like no meu canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, ative o sininho e toda vez então que eu postar algum vídeo no YouTube, você será notificado pelo próprio YouTube e assim poderá estar acompanhando comigo a palavra de Deus. Leia bastante o livro de Atos dos Apóstolos, onde estaremos estudando aos decorrer dos próximos dias, falando da vida do apóstolo São Paulo. Hoje falamos de Saulo de Tarso antes da conversão, na parte 1. Na próxima gravação, próximo sábado, estaremos falando sobre a conversão de Saulo e a sua transformação de Saulo para Tarso. Eu indico para você ler também o livro de Atos capítulo 9. Amém, meus irmãos? Leia Atos capítulo 9 e todo o livro de Atos e acompanhe. Se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe e vamos juntos fazer a obra. Amém? Fique com Deus em Cristo Jesus e que Deus possa te abençoar.